Olá, boa noite a você. São Paulo pode bater novo recorde de calor nesta quarta-feira. Governo deve economizar quase 2 bilhões de reais se adotar o horário de verão. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Com uma nova onda de calor, São Paulo teve a tarde mais quente do ano nesta terça-feira. E a temperatura deve subir ainda mais. Vamos falar com a Aguiar Júnior. Aguiar, boa noite para você. E até quando deve ficar esse calorão, hein? Ei, Salcio, boa noite para você. Segundo os meteorologistas, pelo menos até sexta-feira, viu? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, nesta terça-feira, São Paulo registrou 35,1 graus na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. O recorde anterior havia sido atingido em março, com a marca dos 34,7 graus. A previsão é que nesta quarta-feira os termômetros ultrapassem a nova marca, sendo o dia mais quente do ano. Essa é a 7ª onda de calor de 2024. Além do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso também serão as áreas mais atingidas. As temperaturas podem ficar até 10 graus acima da média. Salce. Obrigada, Aguiar. Os reservatórios das hidrelétricas brasileiras atingiram o menor nível para o mês de setembro dos últimos 3 anos. O governo prevê bandeira vermelha na conta de luz até o fim do ano. Os reflexos da estiagem podem ser notados nos reservatórios das usinas que atingiram em setembro o menor nível dos últimos 3 anos. Dados do Sistema Interligado Nacional indicam que os reservatórios das hidrelétricas brasileiras estavam com 56,1% da capacidade no domingo, 24% abaixo do registrado na mesma data em 2023. A variabilidade climática de redução de chuvas, por exemplo, nos nossos biomas amazônico, Pantanal e no Cerrado, ou excesso de chuvas, por exemplo, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, isso indica uma variabilidade climática forte em anos específicos, resultantes, por exemplo, de fenômenos globais, como a questão do El Niño e Laninha, que afetam fortemente o Brasil. Um estudo do Operador Nacional do Sistema Elétrico aponta que o horário de verão resultaria em mais eficiência do atendimento aos períodos de maior consumo, em especial entre 6 e 8 da noite, quando o sistema precisa lidar com o aumento da demanda por energia. O baixo nível dos reservatórios afeta a capacidade de produção das hidrelétricas. A situação colocou o Operador Nacional do Sistema Elétrico em alerta, especialmente com o aumento do consumo de energia previsto para este mês. Enquanto isso, o governo estuda o retorno do horário de verão. A medida pode gerar uma economia de 400 milhões de reais e reduzir a pressão sobre o sistema elétrico no final da tarde, ao aproveitar por mais tempo a luz do sol. O estudo foi apresentado ao ministro Alexandre Silveira na semana passada e agora será avaliado pelo Ministério de Minas e Energia. Você vai acompanhar agora imagens de ações de criminosos exibidas na internet. Os assaltantes roubam e furtam celulares na capital paulista e publicam os vídeos dos crimes nas redes sociais. Algumas páginas de uma rede social se transformaram em vitrines do crime. Sem nenhum pudor, supostos criminosos das chamadas gangues da bicicleta divulgam os furtos que cometem por São Paulo. Esta imagem mostra como pegam fácil mais um celular. Nas publicações, os assaltantes ainda se exibem e também mostram vários aparelhos que seriam produtos de roubo. Para esse advogado, as redes sociais já têm tecnologia suficiente para evitar que esses conteúdos sejam exibidos. As plataformas se autorregulam ou nós vamos precisar que o nosso legislador dê e aplique sanções severas com novas leis para forçar que os administradores da plataforma façam esse tipo de monitoramento. Estar com o celular nas ruas ou mesmo num local visível dentro do carro pode ser arriscado em algumas regiões. Dados da Secretaria da Segurança mostram o tamanho do problema.
No primeiro semestre, foram registradas 138 mil ocorrências de roubos e furtos de celulares em todo o estado. 60% desses casos ocorreram aqui na capital paulista, principalmente em vias públicas. O Henrique passou por isso. Ele estava num ponto de ônibus na Zona Norte quando foi atacado. Eu tirei o celular para ouvir um áudio e um homem passou de bike assim, muito rápido e puxou o celular da minha mão. Investigações apontam que os aparelhos são desmontados para a venda de peças ou comercializados abaixo do preço de mercado em redes sociais e lojas físicas, e alguns são enviados para o exterior. Segundo este delegado, os furtos passaram a ser enquadrados como uma ação coordenada pelas quadrilhas. Nós não mais passamos a autuar ele somente pelo furto, mas sim pelo furto e pela associação criminosa. Com isso, nós temos um delito que torna ele muito mais grave e não passível de liberdade provisória num primeiro momento. A Meta, empresa responsável pela rede social, onde as imagens foram publicadas, disse que não permite que os serviços sejam usados para promover atividade criminosa. O Jornal da Record entregou os vídeos e fotos publicados para a polícia. Desde o início deste mandato, o governo Lula concedeu 11.200 vistos para refugiados. Assunto para Ariane Bittencourt, direto de Brasília. Ariane, boa noite para você. E quem tem direito a esses vistos? Boa noite, Salsi. Esses vistos são de acolhida a migrantes de países atingidos por conflitos e por crises humanitárias. Segundo o Palácio do Planalto, este tipo de visto protege pessoas em situação de vulnerabilidade e assegura a proteção e o acolhimento em todo o território nacional. As autorizações atenderam pessoas da Ucrânia, Haiti, Síria e Afeganistão. Dados do Ministério da Justiça apontam que os afegãos foram os que mais receberam vistos humanitários, 6.149. Em segundo lugar estão os haitianos, com 4.119. A autorização permite a permanência legal no país, inicialmente por 2 anos, com acesso ao trabalho e à integração social. Salsi. Tá certo, obrigada, Ariane. O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, visitou a sede da Record em São Paulo nesta terça-feira. Ele comentou sobre os processos de reconstrução do clube e do Rio Grande do Sul após as enchentes que devastaram o estado. O Internacional teve, nesse período difícil que todos nós passamos, um prejuízo estimado em torno de 90 milhões de reais. Isso deixa sequelas, isso deixa consequências, tanto do ponto de vista patrimonial como também do ponto de vista esportivo. E felizmente estamos conseguindo devagarinho no Campeonato Brasileiro, aí recuperando posições na tabela. E isso é importante porque isso anima o torcedor, isso anima patrocinador, isso retoma esse, e traz ao torcedor, aquele que sofreu durante essa enchente também, um alento, e um momento também de festejar e de comemorar os momentos bons. O presidente Lula cobrou mais ações contra as mudanças climáticas na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Lula também destacou as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia e defendeu a regulamentação das redes sociais. No plenário estavam autoridades brasileiras, como as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, dos povos indígenas, Sônia Guajajara, da Igualdade Racial, Aniele Franco, e da Gestão e Inovação, Esther Dweck. Logo atrás do presidente Lula estavam os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, além de Celso Amorim, assessor especial da presidência. No discurso, Lula cobrou mais ação dos líderes mundiais no combate às mudanças climáticas. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciadas do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. O presidente citou as consequências do aquecimento global. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. Outro assunto abordado pelo presidente foi a regulamentação das redes sociais.
Ele afirmou que o Estado não pode se intimidar frente a indivíduos ou plataformas digitais. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Elementos essenciais da soberania incluem o direito de legislar, julgar disputas e fazer cumprir as regras dentro de seu território, incluindo o ambiente digital. Lula ainda criticou a escalada das guerras entre Israel e os terroristas do Hamas e do Hezbollah, e também entre a Ucrânia e a Rússia. Na Ucrânia, é com pesar que vemos a guerra se estender sem perspectiva de paz. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, lamentou o que chamou de postura desequilibrada do governo brasileiro em relação aos trágicos conflitos no Oriente Médio. O presidente Lula ainda participou aqui na sede das Nações Unidas de um debate sobre o futuro da democracia e o combate a movimentos extremistas que usam as redes sociais para divulgar notícias falsas. Líderes de outros países também participaram da discussão. Nossas sociedades estarão sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das plataformas e do uso da inteligência artificial. Nenhuma empresa de tecnologia ou indivíduo, por mais rico que seja, pode se considerar acima da lei. Elas precisam ser responsabilizadas pelo conteúdo que circulam. Lula ainda se reuniu hoje com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, o rei Abdullah II, da Jordânia, o premier da Espanha, Pedro Sánchez, e o presidente da França, Emmanuel Macron. Agora a gente fala sobre as eleições americanas. Kamala Harris planeja visitar a fronteira entre Estados Unidos e México. E Donald Trump volta a criticar o financiamento da guerra na Ucrânia. Em campanha no estado da Geórgia, Donald Trump disse que, se for eleito, vai impulsionar a indústria americana e gerar mais empregos. O candidato republicano voltou a criticar o governo democrata pelo financiamento da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Donald Trump afirmou que negociaria o fim do conflito. Ele já deixou claro que, sem uma negociação, cortaria o dinheiro que é enviado pelos Estados Unidos. A disputa presidencial americana segue imprevisível pelas pesquisas. O cenário foi confirmado no levantamento de uma rede de TV. 48% dos eleitores indicaram que votariam em Kamala Harris e 47% em Donald Trump. Kamala permaneceu hoje no estado de Washington, sem agendas públicas, como mostra o repórter José Luiz Filho. A candidata democrata planeja visitar a fronteira entre Estados Unidos e México nesta sexta-feira, durante viagem ao estado do Arizona. O assunto imigração será discutido após o anúncio de novas medidas econômicas. Especialistas afirmam que os dois temas são os mais sensíveis para a campanha de Kamala e onde os eleitores sentem mais confiança no ex-presidente Donald Trump. Hoje aqui em Nova York, o presidente Joe Biden fez o discurso de despedida dele na Assembleia Geral da ONU. Destacou a política internacional de seu governo e da vice Kamala Harris e alertou para um conflito ainda maior no Oriente Médio. Uma guerra em grande escala não beneficia ninguém, declarou Biden. Full-scale war is not in anyone's interest. O presidente americano disse também que, apesar da situação ter piorado, um acordo diplomático ainda é possível. O Brasil é o quarto país no número de transplantes realizados no mundo, mas a lista de espera ainda é grande. São mais de 44 mil pessoas inscritas. Você vai ver agora a história de um garotinho de Brasília que ganhou uma nova chance de vida graças a um policial militar de São Paulo. Guilherme e Francisco não são parentes e nem ao menos se conheciam. Mas agora eles têm uma história em comum. Se o Guilherme não tivesse aparecido na vida do meu filho, na minha vida, acho que meu filho não estaria aqui comigo hoje.
Apesar do tamanho e da pouca idade, Francisco já venceu algumas batalhas. Logo que nasceu, os médicos descobriram que ele era portador de leucinose, uma doença rara que impede o organismo de processar alguns alimentos. Desespero na hora que eu recebi o diagnóstico. A cura só é possível com um transplante de fígado. E aos 12 dias de vida, Francisco foi inscrito na lista de espera do Sistema Único de Saúde e viajou num avião UTI de Brasília para São Paulo. Larissa divulgou o drama nas redes sociais e foi assim que a história chegou até o sargento Guilherme da Polícia Militar de São Paulo, que mesmo sem conhecer a criança, decidiu fazer o teste de compatibilidade para ser o doador. Meu filho, ele na época tinha a mesma idade, né? Eles têm acho que 4 dias de diferença, 3 dias de diferença, e foi o que me tocou no coração, assim. Poderia ser o meu filho. A cirurgia foi feita em julho deste ano. O sargento Guilherme e o Francisco se recuperam bem. O menino também pôde ajudar uma outra criança. Os médicos identificaram que o fígado dele poderia ser doado, cirurgia que já foi realizada com sucesso. O Francisco transplantou com 4 meses de idade, agora está com 8, ele está super bem, ele não sustentava a cabeça, agora ele fica firme, sentadinho, olha para os lados, ele mantém um contato bom conosco e o doador também fica bem porque o fígado regenera e volta ao tamanho original. Francisco está entre as mais de 6.500 pessoas que fizeram um transplante no Brasil entre janeiro e setembro deste ano. Mas essa lista de espera ainda é grande. Entre crianças e adultos, mais de 44.500 pessoas aguardam por um órgão, cirurgia que é fundamental para garantir a vida do paciente. A mãe de Francisco elogia a atitude do policial, que salvou a vida do filho dela. Meu filho hoje está vivo porque teve um doador. Saúde para o Francisco. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.